Oi, Best! Hoje a gente vai conversar sobre processo de emagrecimento, mudança de hábito, como eu passei a amar esporte, a amar atividade física, a amar cuidar da minha alimentação também, fazer escolhas mais saudáveis. E lembrando, gente, que assim, isso foi uma coisa que mudou de agora, porque nunca foi uma coisa muito natural minha, então foi uma mentalidade mesmo que eu mudei e eu quero compartilhar um pouco mais desse meu processo com vocês. Antes de mais nada, eu acho importante fazer uma retrospectiva com vocês para vocês conseguirem entender o cenário, assim, né? E como foi a minha relação com o meu corpo desde sempre. Porque eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui uma criança e uma adolescente acima do meu peso, eu sempre fui aquela criança gordinha da turma. Eu sempre odiei esportes com todas as minhas forças, assim. Quer ver, assim, a minha tortura era quando eu tinha aula de educação física, porque daí eu tinha que fingir que eu estava com cólica. Nossa, eu amava quando eu estava com cólica, com uma dor de cabeça. Eu ia pra enfermaria pra eu não precisar fazer aquela aula, sabe? Então, eu nunca gostei de atividade física. E eu não entendo por quê. Eu acho que é porque eu era uma criança, eu sempre fui uma criança muito tranquila, assim, muito calma, sabe? Então eu adorava brincar de Barbie, adorava brincar de Polly, adorava ver filme, mas assim, qualquer coisa que eu tivesse que ser mais ativa, assim, eu não gostava. E a minha mãe é muito ativa, né? Então a minha mãe, principalmente, sempre me estimulou muito pra gente brincar de vôlei, de bola. Quando eu tava com a minha mãe, a gente sempre brincava bastante, né? Mas eu não gostava muito, não. Mas eu sei que os meus pais, eles sempre me estimularam, eu lembro disso, que eles sempre me estimularam a fazer exercício. Então, eu já fiz balé, dança de rua, já fiz. Que mais que eu fiz, gente? Atletismo, gente, isso é um fato muito aleatório da minha vida. Mas eu já fiz atletismo, eu competia pela minha escola com disco, dardo, peso. Você tem noção disso? Então, assim, mais pro final do atletismo eu gostava, que eu gostava muito do pessoal e tal, mas no início foi uma tortura, uma morte lenta um pouco pra mim. Também a nível de alimentação, as minhas escolhas, elas não eram naturalmente saudáveis, não. Eu lembro que eu sempre gostei, sempre fui muito boa de garfo, assim, sempre comi muito. E assim, não é comer muito, eu comia muita fruta. Gente, eu amava comer hambúrguer, sabe? McLanche Feliz, eu tinha coleção, amava. Os meus pais eram separados, então nos finais de semana que eu ficava com meu pai, a gente sempre ia no McDonald's. Sempre amei muito comer. E pra mim, a alimentação saudável sempre foi muito ligada com o emagrecimento. Então, nossa, que saco eu ter que comer salada. Ou eu só vou comer essa salada até eu emagrecer 5 quilos, depois, graças a Deus, passou, sabe? Esse foi muito sempre o meu cenário, assim. Essa sempre foi a minha relação com exercícios, e com alimentação. Nunca foi uma coisa tipo, nossa, estou cuidando da minha saúde. Ou, nossa, eu vou comer uma verdura porque é saudável, tô cuidando do meu corpo. Sempre foi essas duas esses dois pilares sempre foram muito ligados, assim, com o emagrecimento, com uma coisa chata, com uma coisa, sabe, que eu odiava fazer. Na adolescência, e assim, né, vamos lá, eu sou grandona, gente, não sei se vocês conseguem ter noção, é porque às vezes as pessoas me encontram pessoalmente e falam, nossa, achei que tu era baixinha. Gente, eu sou alta, eu tenho 1,75 de altura, então, assim, eu sou uma mulher grandona. Hoje eu sou muito bem resolvida com isso, eu amo. Gente, hoje eu malho muito perna, porque eu amo a minha coxa bem definida, o meu colchão, assim, sabe? Eu amo sentir que aonde eu chego, assim, as pessoas notam porque eu sou grandona, porque eu sou uma mulher alta. Não deixo de usar salto por conta disso, mas na adolescência, eu lembro que era um ponto sensível pra mim, sabe? Não só em relação ao emagrecimento, porque eu olhava, assim, as minhas colegas de turma, por exemplo, e eu pensava, nossa, eu queria ser magrinha igual a fulana, eu queria ser baixinha igual a ciclana. Na minha adolescência, principalmente, teve muito isso. Mas assim, gente, só deixando claro que eu acho que isso era uma coisa relativamente normal, sabe? Principalmente, eu acho que pra época que a gente tinha, e eu já falei sobre isso com vocês no segundo episódio, sobre as referências que a gente tinha, né, nos anos 2000, nas revistas, como protagonistas de filmes, de série, todas as protagonistas eram magrinhas e pequenininhas, né? E as mulheres maiores, as mulheres gordas, eram tidas como aquelas mulheres rejeitadas, mal amadas, fracassadas, feias. Então, acho que por conta desse cenário, era, né, meio que normal a gente ter esse sentimento.
Só que os meus pais, principalmente, sempre trabalharam muito em mim essa questão da minha autoestima e essa questão de eu me cuidar. Eu tinha essa insegurança, mas ao mesmo tempo era bem resolvida, sabe? Então eu nunca deixei de me arrumar. A minha mãe, ela sempre me ensinou a fazer uma maquiagenzinha, minha madrinha também. Então de passar um blushzinho, de passar um rímel, de arrumar o meu cabelo, de pensar nos meus acessórios, de pensar no meu look, ter esse cuidado comigo mesmo, né? Eu lembro que eu fazia minha unha mesmo, fazer desde adolescente, então eu sempre tive esse cuidado comigo. E o meu pai, ele entrou muito nessa questão de estimular eu me amar justamente por eu ter essas características. Então, vou dar um exemplo pra vocês. O meu cabelo, gente, ele é. Hoje, assim, que ele é um pouquinho mais baixo. Ele é ondulado ainda, ele tá liso porque eu escovei ele, mas ele é um cabelo ondulado, que ele tem um volume mais controlado. E hoje eu gosto do volume dele. Mas na época, o hype era a gente fazer progressiva no cabelo. A gente deixou o cabelo muito liso. E eu lembro que eu fiz progressivo algumas vezes, daí quando ele começava a ondular, eu queria fazer de novo. Meu pai falava assim: filha, não faz progressivo, teu cabelo é tão lindo. Eu falava: pai, mas é que meu cabelo é muito armado, ele é muito ondulado, eu quero ele liso. Daí ele falou: meu, mas é justamente isso, tipo assim, é justamente essa característica diferente que faz tu ser quem tu é, que faz tu ser bonita, sabe? Então, assim, filha, nossa, não faz essa progressiva e tal. Então, era mais assim por pressão externa, sabe? Que eu tinha essa insegurança. Não era porque dentro assim de casa eu sempre fui muito ensinada a me amar, a me cuidar. Mas sim, gente, eu também fiz muita dieta louca, dieta da sopa, dieta dos pontos. Vocês lembram? Essa dieta dos pontos era muito famosa na época. Eu já fiz a dieta dos pontos também. Mas como eu falei pra vocês, eu acho que a gente tinha muito essa sensação de que, nossa, eu vou fazer essa dieta até eu chegar no peso tal, até eu emagrecer tantos quilos. Então, gente, tendo em vista todo esse cenário, nesse episódio eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre o processo de emagrecimento versus amor próprio, que é uma coisa que as pessoas confundem bastante, sobre como tu pode amar se exercitar, amar se alimentar bem e ter uma rotina mais saudável, como eu virei essa chave e também sobre o orgulho do processo de emagrecimento, né? E eu também estava pensando que eu acho importante compartilhar com vocês a minha opinião sobre Mounjaro e Ozempic. Então, como a maioria de vocês sabem, porque é um assunto que eu abordo muito, né, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, assim, é sobre o meu processo de emagrecimento. Então, eu comecei esse meu processo. Não vou falar de emagrecimento, gente, eu vou falar essa minha mudança de estilo de vida, né? Começou em julho do ano passado, junho, julho do ano passado. Eu tinha tentado começar tantas vezes, só que sempre foi tão na base do radicalismo, sabe? Então, assim, uma hora eu tava chutando o pau da barraca, eu tava comendo até o reboco da parede, eu tava absurdamente sedentária. No outro, eh, eu me obrigava a fazer atividade física, fazia muito no ódio, assim. E eu cortava tudo, sabe? Quando eu começava a comer certinho, assim, sabe quando a gente corta tudo de uma vez só, que a gente chega a ficar com dor de cabeça? Porque o nosso organismo tá meio que em abstinência, assim, então eu cortava. A primeira coisa que eu cortava, glúten, né? A gente foi ensinado sempre que pão, Deus me livre comer. Se comer, tem que tirar o miolo ainda. Tirar açúcar, tirar isso, tirar aquilo, que não podia comer nem fruta direito, porque fruta daí tem açúcar e daí prejudica o emagrecimento e tal. Então, assim, eu já tinha começado várias vezes, e não só na adolescência, tá? Eu tô falando agora, na fase adulta. Quantas vezes comecei, mas de novo, muito no radicalismo, daí eu ficava nessa intensidade, tipo assim, por uns 3, 4 meses, e daí depois eu voltava tudo de novo, sabe? Então eu fiquei muito nesse efeito de vai e volta por muito tempo. Até que ano passado, gente, eu acho que eu cheguei no auge, assim, do meu peso. Eu tava com 120 quilos, hoje eu estou com 101, só pra vocês conseguirem ter noção. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui com vocês. A minha meta pra esse ano descer os 3 dígitos da balança. Eu não lembro a última vez que eu me pesei e a balança estava com 2 dígitos. Então, assim, pra minha meta desse ano, botei que eu quero descer esses dois para 2 dígitos, né? Então, eu tô com 101 quilos hoje. Eu tenho retorno na minha nutricionista, inclusive, daqui a 2 semanas. Muito dedicada, assim, no meu plano alimentar, que eu já vou falar mais sobre ele aqui com vocês. Mas estou muito focada no meu plano alimentar, fazendo muita atividade física, então acredito que eu vou conseguir bater essa minha meta esse ano. Voltando, eu sempre vivi muito nesse radicalismo, assim, e quando eu comecei ano passado, eu cheguei, assim, no auge, né? Com 120 quilos, eu tava absurdamente sedentária, não fazia nada, gente, nada de atividade física, nem uma caminhada. E eu acho que acaba virando um ciclo, porque quando a gente tá sedentária, parece que o nosso corpo
ele fica mais indisposto, a gente não tem vontade de fazer nada, a gente fica mais preguiçosa, a gente fica mais, enfim, encarangada assim mesmo, sabe? A minha casa tem uma escada, e eu lembro que quando eu subia essa escada, eu chegava lá em cima, assim, esbaforida, pra amarrar um cadarço, enfim, era tudo assim, muito tarefas simples do dia a dia pra mim, eram ruins, eram mais difíceis, assim, né? E eu também estava sentindo meu corpo extremamente inflamado, sabe? E eu acho que a gente consegue sentir isso de várias formas, né? Na nossa pele, no nosso humor, sabe? O inchaço mesmo do corpo, porque eu tava tendo uma alimentação extremamente péssima. Eu não tomava quase nada de água. Tomava muito refrigerante. Eu comia pizza, hambúrguer, sushi, pedia lanche direto. E, gente, vamos lá. Hoje eu ainda como pizza, hoje eu ainda como hambúrguer, mas isso de uma forma muito equilibrada. E isso não é a predominância no meu cardápio, sabe? Não é o que predomina na minha rotina. Hoje eu tenho escolhas muito mais saudáveis, assim, sabe? E eu cheguei num estágio que eu falei, deu, eu não quero mais viver assim. Isso não é saudável. Eu tava com dor na minha lombar, gente, com 27 anos, né? Agora eu tô com 29, mas quando eu comecei eu tava com 27. Então, gente, eu tinha 27 anos, eu tava com dor na lombar, eu acordava com dor no calcanhar. E a minha mãe, ela é físio, né? E ela falava pra mim, Vitória, essas tuas dores que você tá sentindo, que eu ficava, nossa, muito com uma dor na lombar, o que que é? E ela falava pra mim, Vitória, essa tua dor é uma dor muito típica de sobrepeso, misturado, claro, com sedentarismo e tal. Aí eu cansei, eu falei, gente, não quero mais isso pra minha vida. Tipo assim, isso não é vida, né? Eu tenho 27 anos, não é normal ter essas dores, não é normal eu ter essa indisposição. Então eu preciso fazer alguma coisa por mim. Só que eu comecei a internalizar porque eu falei, eu não quero mais viver desse radicalismo, eu não quero mais ficar nesses extremismos. Isso não é saudável pra mim, pra minha cabeça, pro meu corpo. E eu comecei a internalizar e a me visualizar tendo uma vida saudável, equilibrada, normal, sabe? Porque a gente hoje, e de novo, quem me acompanha consegue ver isso. Eu não me privo de absolutamente nada. O que eu como é comida de verdade. Eu como fruta, eu como ovo, eu como carne, eu como legumes, eu como salada. Eu como comida de verdade. Não como quase nada de industrializado. Praticamente não tomo mais refrigerante. E, de novo, né? Quando eu me permito comer alguma coisa de, sei lá, pizza, alguma coisa assim, gente, tá tudo bem. No outro dia, eu sigo a vida normal, né? Porque é assim que a vida tem que ser, não é porque, nossa, porque eu acho que nem tudo se resume a emagrecimento, esse que é o ponto. E, de novo, se resumir, mesmo assim, não vai ser uma pizza que tu comeu uma vez na semana que vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento, né? Acho muito importante a gente ter essa clareza, assim. E eu comecei a internalizar, eu falei, Vitória, é o seguinte, tu vai começar. Só que eu não quero mais que seja com extremismo e eu não quero mais que seja na base do ódio. Não tem porquê, sabe? Eu não. Eu falei, poxa, eu quero fazer atividade física, eu quero me movimentar pro resto da minha vida. Eu vou ficar o resto da minha vida odiando ir pra academia, odiando ir praticar um esporte. Gente, que horrível isso, entendeu? Eu vou ficar o resto da vida odiando comer um bowl de salada que eu tô comendo. Então, eu comecei a internalizar isso, eu comecei a acompanhar algumas pessoas que me inspiraram muito nisso. Eu falo muito da Robertita, gente, porque pra mim ela é uma grande inspiração, assim, sabe? Eu acompanho ela há muito tempo, desde assim, antes dela começar com a vida ativa que ela tem hoje, né? Sempre amei os conteúdos estéticos, os looks dela. E daí ela começou a se movimentar muito. E eu não sei, mas eu acho que tinha um peso até um pouco acima do meu, assim, né? E ela começou a se movimentar, gente, ela participou de um triatlon. Vocês têm noção do que é isso? A preparação que a pessoa tem que ter pra isso? E ela compartilhando muito a rotina dela, as conquistas dela, esse pensamento dela de que sim, um corpo gordo também pode se movimentar e é capaz de, de praticar, né, vários exercícios e tal, porque foi uma coisa que por muito tempo a gente escutou que era o contrário. E aí eu comecei a me inspirar nela, comecei a encontrar outras pessoas também, e eu falei, é isso, gente, eu quero fazer porque eu amo meu corpo, porque eu quero cuidar da minha saúde, porque eu quero cuidar de mim. E não só cuidar de mim no sentido de looks, no sentido de tomar um banho premium, mas cuidar de mim, da máquina que é o meu corpo, sabe? Então, eu já comecei esse processo com essa mentalidade. Então, eu comecei cortando o básico, sabe? Eu comecei cortando refrigerante, eu comecei, mas assim, desde o início, tá? Eu tive muito esse equilíbrio. Eu sempre procurei receitas saudáveis e gostosas, sempre
daí comecei com esse pensamento de que, não, beleza, comi uma pizza hoje, amanhã eu volto pro ritmo normal de novo. Eu comprometi comigo. Eu quero fazer atividade física 3 vezes na semana. Se eu vou ter que ir no domingo, numa terça-feira à noite, numa quinta-feira da manhã, não me interessa. Eu preciso. Cara, eu tenho que ter 3 horas na minha semana pra cuidar da minha saúde. Se eu não puder fazer isso, pelo amor de Deus, né? Comecei na academia, comecei ali 3 vezes na semana. E eu botei aquilo na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou 3 vezes na semana. Comecei a tomar mais água, enfim. Ali, eu acho que de julho até janeiro desse ano, se eu não me engano, eu emagreci uns 8 quilos. E eu comecei a me consultar com a Mari, que é minha nutricionista, que eu amo, que ela tem exatamente esse mesmo pensamento que o meu. E a gente não pode viver, não precisa a gente viver de radicalismo, não precisa cortar o pão da nossa rotina, não precisa cortar um monte de coisa que a gente acha que a gente precisa cortar. E a gente pode ter refeição livre, né? Então ali eu comecei com a Mari, comecei também na época com uma personal. A personal eu fiz de janeiro desse ano até julho, agosto desse ano, mais ou menos. Aí, nesses meses, eu também emagreci mais uns 9 quilos, então no total deu quase 20, né? Também comecei futevôlei, que é um esporte que cansa muito, que a gente imagina, correr na areia, tu ficar 1 hora correndo na areia, muita coisa, sabe? Não é só o jogo em si, mas tem toda uma preparação antes de mobilidade, de corrida, de salto com agachamento, enfim, tem várias coisas. Acaba cansando muito, né? Então, por isso que também deu essa intensificada no emagrecimento. Aproveitando um pouco o gancho dessa alimentação que eu tô falando com vocês, eu queria falar sobre alimentação equilibrada, né? Gente, eu não me privo de nada do que eu tô vindo de comer hoje. Aí agora, aproveitando o gancho, falando um pouco sobre alimentação saudável e equilibrada, que é o que eu faço na minha vida hoje, né? Então, assim, gente, como eu falei pra vocês, eu não deixo de comer nada. Mas eu não me permito tanto quanto me permitia antes, porque se a gente for se permitir o tempo inteiro, a gente volta para aquele ritmo que não é saudável, né? Só que hoje eu escolho mais os momentos aonde eu vou me permitir. Então, por exemplo, semana passada era, eu acho que o pré-feriado ali, eu falei, nossa, eu tô com muita vontade de comer um sushi e tal. Só que eu pensei, cara, é aniversário da minha avó final de semana. Eu sei que eu já vou comer ali fora do meu plano. Domingo, aniversário da minha madrasta, também vou comer fora do meu plano. Será que eu preciso agora, num momento que eu estou em casa, sozinha, será que eu preciso mesmo pedir um sushi? Será que eu não posso fazer uma comida muito gostosa, só que mais saudável? Aí eu aprendi a fazer uma pizza de atum, gente, muito boa. Vou até passar a receita pra vocês, tá? Que eu tô compartilhando, vocês estão pedindo muitas receitas. Aí eu tô compartilhando algumas receitas mais saudáveis. É uma pizza de atum que ela tem a massa com farinha de aveia, ela é bem levinha, assim, o atum também é muito proteico, então ela fica muito gostosa. Então eu falei, não, eu vou. A minha comidinha conforto agora também pode ser uma comida saudável, porém gostosa. Tô escolhendo e eu tô equilibrando mais. Eu não me privo de nada, porque a comida também, eu acho que ela tem muito a questão nostálgica e a questão emocional e sentimental. Então, assim, esses tempos a minha família, ela tem o costume de se encontrar toda quarta-feira, um dia que minha família é enorme, a gente resolveu ter esse tempo juntos na quarta-feira pra gente tomar um café e tal. E, gente, às vezes a minha avó faz um bolo. Meu padrinho esses dias fez um salgado, uma receita maravilhosa que todo mundo amou. Poxa, ele ficou um tempo ali, sabe? Se dedicando, fazendo aquela comida pra gente, uma comida deliciosa, inclusive. Eu vou deixar de comer aquilo, de participar de certa forma, né, nesse nível com a minha família, porque, ai não, porque eu vou engordar? Gente, poxa, sabe? Comer um bolo de vó não tem caloria. Na minha cabeça não tem caloria. Comer a comida do meu padrinho, sabe? Que privilégio isso. Então, coisa que realmente eu não me privo. No outro dia, volto à vida normal também, sabe? Então é isso. Hoje eu trabalho muito. Aprendi a controlar minha mente. Ah, e outra coisa, gente, que eu escutei no TikTok esses dias, que pra mim fez muito sentido, porque eu acho que eu sempre tive, eu já falei isso pra vocês também. Eu sempre tive uma relação com a comida o seguinte: eu tô feliz, vamos comer pra comemorar. Eu tô triste, eu preciso comer pra me consolar. Eu tô com raiva, eu preciso descontar essa raiva em algum lugar. E hoje eu escutei um vídeo, uma menina esses dias falando no TikTok que fez muito sentido pra mim, que é o seguinte: você não é cachorro pra se comportar bem e se dar um petisco, sabe? Ah, tá, vou lá, fez certinho, pega aqui um petisco. Gente, não tem porquê, sabe? A gente fazer isso o tempo inteiro com a gente. Hoje eu escolhi ter uma alimentação equilibrada, sabe? Comer comida de verdade, mas quando eu quiser também, sair com meus amigos, fui num restaurante diferente, provar uma culinária diferente também,
tudo certo. E falando um pouco agora dos exercícios, né? O que fez muita diferença pra mim, eu vou compartilhar com vocês, porque como eu falei, por muito tempo eu odiei. Assim como eu entrei com essa mentalidade de que, nossa, eu quero amar me alimentar bem, eu pensei, não, eu quero amar me movimentar. Gente, um monte de gente ama, por que que eu não vou amar? Sabe? Eu quero treinar o meu corpo pra ele amar fazer exercício. Então eu comecei a fazer algumas coisas. Exemplo, eu sou libriana, eu amo me arrumar. Gente, daqui eu vou pra academia, tá? E com um look lindo de treino e arrumadinho, eu tenho meu penteadinho de treino, eu tenho minha maquiagem de treino. Treinar bonita é o melhor pré-treino pra mim. Colocar uma playlist assim, ó, pra dar aquele gás. Seguir mulheres que te inspirem nesse aspecto, sabe? Eu dei o exemplo aqui da Robertita, mas esses dias eu produzi um conteúdo no meu perfil que eu indiquei várias mulheres que têm um corpo muito parecido com o meu, que se movimentam muito e que amam fazer atividade física. Então é muito legal ver mulheres parecidas com a gente se exercitando, né? Estando ali tão ativa e tal. Isso pra mim, assim, uma super inspiração. É uma coisa que me ajuda muito também. Escolher um esporte que tu gosta, num ambiente que tu gosta, também faz total diferença. E pra mim, uma das coisas que mais fez diferença, assim, um pensamento que mais fez diferença é que, gente, se exercitar, se movimentar e ter um corpo saudável é um privilégio. Às vezes a gente esquece disso, né? Que bom que eu posso sair pra correr. Que bom que eu tenho um corpo saudável e perfeito pra isso, né? Pra fazer uma musculação, pra fazer um futevôlei, jogar um vôlei com a minha família, jogar um frescobol na praia. Que bom que eu tenho um corpo saudável pra isso. Então, assim, eu até tenho preguiça, mas eu penso, não. Muita gente queria estar no meu lugar. E isso é uma coisa que me dá muita energia, assim. Outro ponto também, gente, é que vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre alimentação, né? Que a alimentação por muito tempo foi ali a minha válvula de escape. Então, aí eu tô feliz, tô triste, independente do sentimento, da emoção, eu tava ali descontando na comida. Só que hoje, esse escape pra mim, ele virou o treino, virou atividade física, virou o exercício físico, no caso. Quando eu tô estressada hoje, esses dias eu fui chorando pra academia, assim, praticamente, que aconteceu um negócio, eu tava extremamente irritada. Fui chorando pra academia, eu cheguei lá, gente, esqueci de absolutamente tudo. Esses dias eu tava ansiosa também. Sabe aquela angústia no peito? E eu fui pro futevôlei com as minhas amigas e foi a melhor coisa. Aquilo, assim, ó, tirou minha ansiedade com a mão. Muito bom eu ter aprendido a descontar algumas, sei lá, frustração, ansiedade. E até não só nos dias que a gente tem ansiedade, mas pra manter aquilo em equilíbrio sempre, sabe? Treinar, fazer exercício, assim, tem me ajudado demais. E a gente também cai nesse ciclo de motivação, né? Porque o início, ele é chato mesmo. O início, ele é meio complicado. A gente sente muita preguiça, a gente sente muita raiva, a gente sente, às vezes, muito ódio na hora de treinar. Mas é importante a gente trabalhar isso na nossa cabeça para ir mudando essa mentalidade aos poucos. E daqui a pouco, tu vai ver, a gente cai num ciclo de motivação. Um outro ponto muito legal é sobre a motivação. Às vezes a gente espera muito. Nossa, sério, hoje eu não tô motivada pra treinar. A gente vai esperar motivação. Tem semana que eu treino sem motivação. Eu fico motivada na academia, mas antes de eu não tô, não. Eu tô, às vezes, tô triste, às vezes eu tô preocupada, às vezes eu tô muito feliz, às vezes eu tô na TPM, às vezes eu tô com preguiça. Mas chegando lá, gente, é isso. Cara, eu vou fazer o melhor treino e é isso. Tô aqui, já que eu estou aqui, eu vou me dedicar muito. Mas daqui a pouco vocês vão ver, a gente cai num ciclo de motivação. Então a gente começa, aí a gente começa a ver os resultados, aí a gente começa a ver a nossa melhora da nossa performance, o que o nosso corpo começa a melhorar, os resultados que isso começa a ter, os impactos que isso começa a gerar na nossa vida, a gente começa a se motivar mais, e a gente começa a ter mais prazer, e a gente começa a ter mais esse gás, assim, esse brilho na hora de treinar. Confia em mim, gente, é só o início mesmo que é meio difícil. Depois a gente vai caindo nesse ciclo gostoso. Entrando numa pauta que é sobre amor próprio versus processo de emagrecimento. Porque assim, gente, eu acho que as pessoas elas confundem muito as coisas, né? Quando a gente fala de amor próprio, as pessoas acham que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é e ficar assim, porque se tu quiser mudar qualquer coisa, tudo que tava se amando até agora há pouco é mentira e não. Falei pra vocês isso esses tempos já, que não tem problema a gente querer, e eu não tô falando nem só de emagrecimento, tá? Eu tô falando às vezes, sei lá, uma rinoplastia, sei lá, qualquer coisa. Não tem problema a gente querer mudar alguma coisa no nosso corpo.
mas a gente não precisa se odiar neste processo inteiro, sabe? A gente pode respeitar o nosso corpo, a gente pode respeitar o nosso tempo, e a vida tá acontecendo nesse meio tempo. Então, eu acho muito importante a gente entender isso. E algumas pessoas, gente, graças a Deus, pouquíssimas pessoas vieram me encher o saco. Eu acho que nesse tempo todo, umas 3 pessoas vieram me falar alguma coisa. Poxa, né? Falava tanto da Moda Plus, agora tá emagrecendo. Gente, eu ainda, de novo, eu ainda sou uma mulher grandona, tá? Estou no manequim 48 agora, às vezes 46, mas predominantemente eu estou no manequim 48. Eu sou grandona, eu sempre vou ser, eu sempre vou ter curvas. Eu estou emagrecendo, mas eu ainda tenho aqui, ó, meu pneuzinho, ainda tenho aqui, ó, o meu tchauzinho. Eu estou construindo muques, mas eu ainda tenho meu tchauzinho. Graças a Deus, essas pessoas que tinham uma visão um pouco deturpada sobre esse discurso deixaram de me seguir. Que é normal também, tá? Porque acho que, né, qualquer. Eu comecei a produzir conteúdos diferentes também. Então é normal, assim, ter essa transição, né? Mas várias pessoas incríveis novas chegaram também. Várias seguidoras que eram antigas respeitaram, entenderam e até estão se inspirando também nesse meu processo. Mas as pessoas, às vezes, elas deturpam um pouco as coisas. Então, por isso eu quis falar isso pra vocês. Gente, é autocuidado também, sabe? Tomar um banho premium é autocuidado, pensar no look, a gente se arrumar, mas a gente cuidar do nosso corpo, da nossa máquina e desse tempo que é o nosso corpo também é um ato de autocuidado. A gente fazer isso por amor, mais ainda, né? E treinar, porque, cara, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero pensar em mim no futuro pra eu envelhecer bem. Que é isso, eu tô. Não é uma fase, tá? Eu quero realmente ter esse estilo de vida saudável para sempre, ser ativa, me alimentar bem, porque eu quero aproveitar os meus filhos, aproveitar os meus netos e desfrutar sempre da vida, sabe? Da melhor forma possível. Eu acho que isso, a gente estando ativa, facilita muito, né? Uma outra coisa, outra vida. Preciso falar com vocês sobre. E eu tava pensando sobre isso semana passada, sabia? O orgulho que eu tenho do meu processo, gente. O orgulho que eu tenho de ter acreditado em mim, porque é uma coisa, né? Eu acho que vários de vocês devem ter passado por isso também. A gente já fez tanta dieta doida, a gente já começou tantas vezes. é, E quando comecei ano passado, eu já tinha, sei lá, começado quantos processos eu já tinha começado, quantas dietas, quantas tentativas de ir pra academia, quantas tentativas de começar um esporte. Só que vocês imaginem se eu tivesse desistido. Ah, não desistido, mas assim, ah, eu não vou nem começar, gente, porque quantas vezes eu já comecei e não deu certo, né? Quantas vezes eu já comecei e já desisti? E é muito importante a gente não desistir da gente nunca. Se eu, vamos supor, ah, eu já comecei 10 vezes, eu vou começar uma 11ª. Ah, mas eu falei na 11ª, eu vou tentar uma 12ª. Porque se a gente desiste da gente, se a gente não confia mais na gente, quem é que vai, o que que nos resta? Quem é que vai confiar na gente, né? É sempre importante a gente se dar uma nova chance, porque sempre dá pra gente recomeçar. Sempre dá. Ai, nossa, mas eu já tentei várias vezes, não deu certo. Na próxima vai dar. E se não der na próxima, na outra vai dar. Então eu tenho tanto orgulho, gente, dessa minha mudança, dessa minha virada de chave, porque não é fácil, não é fácil a gente se desvincular de alguns pensamentos, de alguns tabus que a gente tem, a gente conseguir controlar a nossa mente. Eu acho que a gente se sente mais forte, a gente se sente mais no controle, assim, da situação, sabe? E isso tudo, gente, de uma forma muito natural, sabe? Foi uma coisa muito que eu respeitei o meu processo, eu respeitei o meu tempo, eu respeitei o meu corpo e eu fui na raça, fazendo atividade física, controlando melhor o que eu ia comer, fazendo escolhas mais inteligentes, me priorizando mais. De novo, não é fácil, não estou falando que é fácil, porque não é fácil, a gente tem que estar com a cabeça, assim, muito preparada, mas quando a gente percebe, quando a gente olha pra trás e a gente vê toda essa nossa jornada, bate um orgulho tão grande assim, de tipo, cara, eu consegui. Por isso que eu vou falar pra vocês que quando eu tô construindo, quando eu vejo um músculozinho assim, me dá muito orgulho, porque, gente, tá vendo isso aqui? Vocês estão vendo este quadríceps? Vocês estão vendo este ombrinho marcado? Eu que construí. Eu lutei por eles. Cuidando da minha alimentação. Isso aqui, amor, ninguém fez por mim. Eu lutei por eles. Por isso que eu fico muito orgulhosa, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu tô fazendo, gente. Ninguém tá fazendo por mim. Indo treinar todos os dias. Eu que estou me dedicando nos treinos. Então é muito legal
olhar pra trás e ver, cara, eu que construí, eu tive paciência, eu estou tendo paciência comigo, eu estou conseguindo viver tudo isso, viver uma vida mais ativa, uma vida mais saudável, porque eu confiei em mim. De novo, de não ter escolhido um caminho fácil, de ter falado, de ter pensado, não, eu quero viver isso, eu escolho viver isso. Escolho sentir resultados mais demorados, mas de uma maneira muito natural e muito saudável. Vendo também essa questão do emagrecimento, essa questão de vida saudável, e eu senti vontade de compartilhar a minha opinião com vocês, que é sobre o Monjaro e o Ozempic, né? Que tá tudo tomado agora. É realmente o mundo assim tá se acabando em canetinha. Esses dias, uma amiga minha me perguntou, ela falou: Vicky, tu julga, né? Já que tu tá passando por esse processo de emagrecimento de forma natural, tu julga quem usa Monjaro e Ozempic? Gente, não. Primeiro, quem sou eu pra julgar alguém? Eu já falei isso pra vocês esses dias, tá? Eu acho um saco esse negócio de julgamento. Eu acho um saco quem julga as pessoas. Não julgo, eu acho que cada um sabe das suas escolhas, né? Cada um. É só uma coisa assim, gente. Se tu quiser usar, é uma escolha tua, totalmente tua. Só que faz isso de uma forma inteligente, sabe? Procura um médico, porque eu preciso relembrar vocês que o Monjaro e o Ozempic não são ligados com a beleza, não são ligados com a estética, eles são medicamentos. No fim das contas, gente, são remédios, as pessoas esquecem disso, que é um tratamento para diabetes que influencia também na nossa questão hormonal, no controle da nossa glicemia e também inibe o apetite. Então, assim, ele é um medicamento. Assim, eu vou usar. Come certinho. Faz também uma atividade física, porque as pessoas acham que, ai, nossa, emagreci, estou saudável. Não. Se tu não cuidar da tua alimentação e se tu não se exercitar, você não tá saudável. Você está magra, mas você não tá saudável, que são coisas diferentes. Vamos lá, tu vai depender de caneta o resto da tua vida, porque, tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz o tratamento correto, o tratamento como tem que ser. Mas muita gente também continua comendo normalmente. Gente, assim, desculpa, mas tu tá rasgando teu dinheiro se tu fizer isso. Porque se tu parar, vai voltar tudo. Porque tu não mudou teu estilo de vida. Tu só tá ali com um medicamento te auxiliando nisso. Então, assim, não julgo quem usa, né? Mas como eu falei pra vocês, então, se vocês forem usar, cuidado. O que eu acho muito chato, é quando, principalmente, influencers acabam se vendendo para esse mercado e compartilham isso como se fosse, sei lá, como se fosse um comprem essa roupa, tipo, comprem esse medicamento, conseguir ficar magras rápido. E de novo, gente, é um medicamento, isso é uma coisa muito séria. Isso não é o tipo de coisa que se deve fazer publicidade. Sim, é uma coisa bizarra. A Rita Carreira esses dias foi pra Nova York, ela foi acho que uns 2 meses atrás, ela foi pra Nova York, e ela filmou uma coisa bizarra em outdoor, em tudo. Tudo isso sendo tratado com muita normalidade, como uma coisa, como se fosse um facilitador bizarro, como se fosse meio que um produto indispensável para o teu processo de emagrecimento, sabe? Ou um produto indispensável para te cuidar da tua saúde. Isso pra mim é uma coisa bizarra, assim. Isso pra mim é uma coisa que me choca um pouco. Então, gente, assim, cuidem com as pessoas que vocês se inspiram, cuidem com as pessoas que vocês têm como referência para, né, para quando vocês forem começar, porque infelizmente tem muito disso. Falando de assunto agora, gente, eu fico tão feliz quando eu recebo mensagens no meu direct de pessoas falando: Nossa, eu fiz hoje 1 hora de bike porque eu vi que você está se superando na escada, então eu também consigo. Eu comecei um processo de emagrecimento também por tua causa, tô cuidando mais da minha saúde, e eu fico tão feliz com isso. Gente, me dá muito orgulho, assim, sabe? Eu faço questão mesmo de compartilhar muito da minha rotina, da minha alimentação, ou de quando eu vou na nutricionista e eu não tenho um resultado positivo, né, digamos assim, que eu até fui esses tempos, não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo ali que eu repostei umas 2 semanas atrás no meu perfil sobre o meu retorno na minha nutricionista. Eu sempre tive retornos muito bons, e da última vez eu acabei não tendo resultado legal, perdi massa magra, ganhei gordura, e tá tudo bem, gente, faz parte. Faz parte. Agora já voltei pros trilhos de novo. Tava botando as asinhas muito de fora antes, mas já voltei a cuidar bastante da minha alimentação, de novo, sem radicalismo. Eu senti muita vontade, assim, de compartilhar com vocês, de fazer um episódio sobre a minha trajetória, a minha,
a minha relação com a comida e com o exercício físico para inspirar vocês de alguma forma, né? Porque ter uma rotina mais saudável mudou a minha vida. E talvez possa mudar a tua também, sabe? Me sentir mais ativa, mais leve, assim, no sentido de sentir que agora o meu corpo é capaz de fazer algumas coisas que até pouco tempo atrás eu não conseguia, era uma coisa muito custosa, era uma coisa muito difícil pra mim. De novo, muito orgulhosa, assim, desse meu processo, muito orgulhosa de inspirar várias mulheres também a se olharem, a se cuidarem, a respeitarem o processo e o tempo natural das coisas acontecerem. Isso que é muito louco, assim, porque, como eu falei, né, eu sempre detestei atividade física, detestei exercícios, assim, e hoje eu me tornei uma pessoa que eu amo. Eu realmente, eu verdadeiramente sinto falta quando, às vezes, né, tem algum dia que por algum motivo eu não consigo ir treinar. Porque eu faço de tudo pra isso não acontecer, tá? Eu hoje, assim como eu tenho que tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias, eu coloquei na minha meta, assim, eu quero me exercitar todos os dias, sabe? Eu sempre arrumo ali na minha agenda algum espaço. Às vezes é meio-dia, às vezes é à noite, às vezes é de manhã mais cedo. Eu tô, sei lá, no tédio final de semana. Ai, não tem nada pra fazer. Ai, vou treinar. Tem essa mentalidade, sabe? Ter feito as pazes com alimentação saudável, com um estilo de vida mais saudável, com um exercício físico. Fiz assim esse episódio, esse roteiro com muito, muito, muito carinho. Espero que isso tenha te tocado de alguma forma. Enfim, até se tu também começou a fazer algum exercício, começou a mudar a alimentação ou quer começar, comenta aqui embaixo a história de vocês. Quero muito saber também, conhecer um pouco mais de vocês. E a minha vitória da semana, gente, na verdade, mais especificamente dessa semana, na verdade, acho que são algumas coisas que eu estou fazendo já há um tempo. Eu tô conseguindo administrar muito melhor o meu tempo, sabe? Esses dias eu vi um vídeo muito legal que é sobre finja até ser. É um vídeo que tá disponível no YouTube. De uma menina falando o quanto a gente, sei lá, se a gente quiser ter uma versão, melhorar em alguns aspectos, porque não é porque a gente tem uma personalidade que a gente é daquele jeito, que a gente precisa ser daquele jeito pra sempre, que a gente precisa ter esse traço na nossa personalidade pra sempre. Então, como é importante a gente fingir pro nosso corpo que a gente já é essa nossa versão até a gente conseguir ser. Ficou claro pra vocês? E o quanto essa disciplina, ela é muito importante, né? A gente ter muito claro o que a gente quer mudar e tal. E eu tô conseguindo melhorar muito nisso, assim, sabe? De administrar melhor o meu tempo, de focar minha energia exatamente aonde eu quero melhorar, de focar, buscando me desenvolver e focar a minha energia em alguns aspectos, assim. Então, tô muito feliz, muito orgulhosa de mim, assim, por conta disso. Tô organizando mais a minha agenda, organizando mais as minhas prioridades, tô mais focada. Então, tô muito feliz, muito orgulhosa disso. E eu quero saber qual é a vitória da semana de vocês. Então, deixa aqui pra mim nos comentários. E até semana que vem.